Olá, bem-vindos ao podcast da PLMJ. Conhecimento jurídico, sustentabilidade, impacto social, cultura, Fundação PLMJ. Partilha de conhecimento que importa aos nossos clientes, partilha de cultura que importa a todos. Fique desse lado. O imobiliário e turismo foram os motores do crescimento de Portugal até ao início da pandemia. Sinónimo de investimento nacional e estrangeiro, o país mudou de cara porque o setor estava preparado para competir com as principais geografias europeias. Um ano de pandemia, a realidade mudou, mas longe de anular o papel que o setor ganhou no país e, sobretudo, o papel que tem na retoma tão desejada e aguardada. É sobre as tendências do setor imobiliário que falamos com Eric Van Leuven, líder da Cushman & Wakefield em Portugal, e com os sócios coordenadores da área de imobiliário e turismo da PLMJ, Rita Alarcão Judice e Francisco Lino Dias. Eu sou a Alexandra Ferreira. Eric, antes de mais, bem-vindo ao podcast da PLMJ e obrigada por ter aceitado o nosso desígnio. Começamos por medir o pulso ao setor imobiliário neste arranque de 2021. Onde é que estamos nos diferentes segmentos? Bom dia. Bem, em primeiro lugar, obrigado por me convidar, é um gosto. Onde é que estamos nos vários segmentos? De facto, não há um mercado imobiliário, não é? Há muitos subsetores do mercado imobiliário que estão em estágios diferentes de desenvolvimento neste momento. Eu gosto de chamar a atenção para o facto de o mercado imobiliário ser composto por várias camadas ou vários intervenientes que se complementam, na medida em que há quem produza imobiliário, que são os promotores imobiliários, que no fundo compram terrenos ou edifícios, fazem projeto, mandam construir. Depois há os ocupantes, sejam famílias para ocupar casa, sejam empresas, sociedades de advogados para ocupar escritórios, sejam lojistas. E depois há a parte financeira, há o financiamento bancário muitas vezes já na fase da promoção, e depois há o proprietário final do imobiliário, que no caso do imobiliário para terciário, que é a área em que eu me movo, são essencialmente investidores institucionais. O player principal é o ocupante, porque enquanto há procura de espaços por parte de ocupantes, há quem queira promover e há quem queira investir no final. Portanto, eu acho que devemos, em conversas sobre imobiliário, muitas vezes focamos no investimento, porque são os grandes negócios, os grandes montantes investidos, etc. Mas acho mais relevante olhar para o mercado de ocupação, que isso é o verdadeiro barómetro do mercado. No fundo é a procura final, não é? Se não houver procura final, certo. Exato. E aqui há vários subsegmentos que de facto estão em momentos muito diferentes. Da parte da ocupação de escritórios, que é talvez o mercado mais interessante e mais transparente também, é um mercado que é muito fácil de seguir. Em 2020 ainda houve bastante atividade transacional, ou seja, houve muitas empresas que alugaram escritórios, menos do que em 2019, uns 30% a menos na zona da Grande Lisboa, mas mesmo assim com um nível de atividade talvez superior ao que se podia esperar, considerando as circunstâncias. Acresce, no caso do mercado de escritórios, que a oferta continua a ser escassa. Há poucos edifícios novos, há poucos empreendimentos que tenham espaço para grandes empresas ocuparem. E, portanto, aí a velha dicotomia entre a oferta e procura está relativamente equilibrada, na medida em que é verdade que a procura agora diminui um pouco, mas a oferta também não é muito grande. No caso do retalho das lojas, é óbvio que o setor de retalho é o mais afetado por esta pandemia, e é duplamente afetado na medida em que já antes da Covid era um setor muito sob pressão, nomeadamente do comércio eletrónico, que teve um desenvolvimento extraordinário ao longo, durante a pandemia, por razões óbvias. De repente, muitos de nós descobrimos que de facto é fácil e é confiável encomendar produtos online. Portanto,
a pandemia aí, no fundo, acelerou um processo que já se tinha iniciado, mas que agora está a afetar muito o setor de retalho. Por outro lado, quem beneficia desta situação é o setor de logística, que são quase vão para e passo o declínio do retalho, se quiserem, e o aumento da logística, de necessidade de espaço para distribuir tudo o que é encomendado por via eletrónica. Portanto, enfim, estes 3 setores que são os principais em que a Cushman & Wakefield trabalha, têm a nível da ocupação, estas diferenças relativamente grandes. Rita, o Éric falava aqui justamente na questão da logística. É de facto uma área onde nós temos sentido um dinamismo que talvez contradiga de alguma forma aquilo que tem sido a evolução do setor imobiliário em Portugal. É verdade, Alexandra. A logística, mais do que nunca, está a assumir um papel preponderante no mercado imobiliário. Mas nós não podemos olhar para a logística só no imediato, ou seja, a logística tem que ser pensada de uma forma mais global. Portugal não deixa de estar na chamada cauda da Europa também em termos físicos. Se não houver um investimento grande em portos, em meios de comunicação, será muito difícil que a logística venha a assumir em Portugal o papel que poderia assumir no futuro. E portanto eu diria que é verdade que a logística tem no imediato um crescimento grande. Também é verdade que a logística pode assumir um papel muitíssimo importante em Portugal se forem tomadas medidas a longo prazo, nomeadamente em termos de investimento e de medidas políticas, que possam permitir colocar Portugal como um verdadeiro mercado logístico, à semelhança de outros países no norte da Europa e nomeadamente na Holanda. Olhando para aquilo que foi o ano de 2020, antes de olharmos para o que podemos esperar deste ano que agora começou, o Éric traçou aqui um retrato do setor. Como é que nós percepcionamos do lado do apoio jurídico, como é que nós percepcionamos o mercado? De facto, para quem está fora deste setor parece que tudo parou, mas não foi assim. Não é verdade, eu julgo que o Éric também focou isso. O ano de 2020 não ficou assim tão abaixo do ano de 2019. Foi um ano, apesar de tudo, no nível de mercado imobiliário, não foi um mau ano. Naturalmente que foi um ano que esteve a ser alimentado artificialmente, porque nós tivemos medidas de moratórias, de layouts de juros baixos que permitiram manter alguma normalidade aparente. A verdade é que as medidas que foram adotadas durante este período foram adotadas num contexto que se esperava curto, ou seja, quando são definidas estas medidas, foi sempre pensando que a crise pandémica seria bem mais curta do que infelizmente se está a revelar. E nessa medida tenho algum receio que relativamente ao ano de 2021, se não forem tomadas medidas de facto reais que possam permitir uma atratividade do investimento, um restabelecimento da confiança do mercado português, receio que o ano 2021 possa não ser tão fantástico ou tão favorável como acabou por ser o ano 2020. E voltando um pouco ao que falávamos há pouco, nós não podemos olhar só para o curto prazo. Nós sabemos que as moratórias, o layout, hão de terminar. Nós vamos possivelmente enfrentar uma crise económica e, portanto, temos que nos preparar para essa realidade e temos que, desde já, começar a pensar em alternativas, porque se o mercado que vai sofrer mais com uma potencial crise económica será o mercado imobiliário. E já aconteceu no passado e é um mercado que está suscetível internamente a essas mudanças, mas também em termos internacionais, porque numa fase como é que estamos a viver, os investidores institucionais e internacionais preferem investir em mercados mais seguros, mais conservadores, ainda que lhes dê uma rentabilidade mais baixa, do que estar a investir em mercados mais jovens e mais que podem, no momento em que a economia está a correr bem, até podem ver Portugal como uma forma, um local atrativo para o investimento. Aliás, Lisboa chegou a ser em 2019 uma das cidades designadas como a melhor cidade para investir em imobiliário, e isso tem que ser recuperado. Nós temos que poder recolocar e restabelecer a confiança nos mercados. Isso faz também
através da forma como, interna e externamente, é percepcionada a capacidade que Portugal terá de lidar com uma potencial crise económica. Além do mais, há medidas a longo prazo que têm que ser adotadas, porque tudo isto terá que ser pago. Estas medidas que estão a ser agora adotadas virão no final com um custo que nós temos que preparar as próximas gerações para dotá-las dos meios necessários para fazer face às dificuldades que aí estarão. E o mercado imobiliário sempre teve um papel muito importante no que se refere nomeadamente ao investimento, à estabilidade do investimento, à recolha de poupança, e tem que ser olhado de uma forma carinhosa pelos nossos governantes. Francisco, a Rita falava na questão do longo prazo, de nós temos que pensar no longo prazo, sobretudo quando estamos a falar de imobiliário. E há quem o esteja a fazer, o mundo não parou e a pandemia, nós entramos, este ano estamos todos se calhar um pouco mais negativos porque não esperávamos este segundo confinamento tão forte, mas a verdade é que temos perspectivas de vacina, os números estão a melhorar francamente. Portanto, pensando neste longo prazo, e que sinais é que os investidores nos estão a dar? É verdade. Bom dia a todos e obrigado ao Érico também a disponibilidade para estar aqui a partilhar estas ideias connosco. Eu queria dizer duas coisas na sequência do que o Érico e a Rita disseram, e acho que se calhar estou um bocadinho mais otimista. Não sei se sou mais otimista ou se estou um bocadinho mais otimista, mas a fotografia que o Érico fez de facto está muito bem feita, esta ideia da segmentação do produtor, do ocupante, do investidor, e eu acho que todos estes players estão a readaptar-se, como também o próprio target do investimento está a readaptar, mas as coisas, não vejo as coisas tão negativas ou apesar de achar com certeza que há uma série de medidas que se tem que tomar e que este ano não estávamos à espera de estar outra vez todos enfiados em casa, confinados. Acho que já nos adaptámos um bocadinho a trabalhar ou a assessorar os nossos clientes e os nossos clientes a fazer os investimentos neste contexto que vivemos hoje em dia. Para dar um exemplo, eu em 2019 acompanhei uma operação que estou a acompanhar agora, uma operação semelhante, e em 2019 passávamos o tempo semanalmente ou em Madrid ou em Londres ou em Lisboa, 30 pessoas em salas de reuniões, sempre um dia de repente no dia a seguir tínhamos que ir para Madrid, e agora estamos a acompanhar uma operação em tudo semelhante, onde eu faço o mesmo que fazia ou aqui ou em Londres ou em Madrid, na minha casa de jantar, ou seja, que é onde me instalei. Há uma perspectiva de custos também que é redimensionada nestas coisas. Eu acho que nós temos uma capacidade enorme para nos adaptarmos e temos vindo a adaptar-nos, e começamos a perceber que, obviamente com as perspectivas positivas da vacina e tudo mais, conseguimos perceber que é possível. Inicialmente havia um clima de medo, e portanto é natural que quando em março fomos todos para casa, as operações que estavam alinhavadas comecem a travar, algumas não avançaram, outras ficaram suspensas até setembro, mas agora não é exatamente isso que estamos a sentir. As coisas continuam a acontecer, com certeza que de uma forma diferente, os investimentos são planeados de uma forma diferente, os investidores têm que se adaptar, mas cada vez mais sinto, até pela própria experiência, há bocado a Rita falava da adaptação que tivemos que ter na prestação dos serviços ou na assessoria aos nossos clientes, com certeza que nos adaptámos, mas parece-me que está a ser muito diferente daquilo que aconteceu há quase um ano atrás. Portanto, acho que a perspectiva a longo prazo é positiva, com certeza que o mercado, já falámos aqui na questão da logística e o impasse, ou não quero dizer um declínio, mas a redução ou os problemas no retalho que se refletem de forma positiva na logística, é tudo fruto desta adaptação e desta readaptação, mas também outro tipo de investimentos que até já antes da pandemia estavam a ser pensados e que fazem cada vez mais sentido num mercado imobiliário readaptado. Por exemplo, o tema do build to rent. O mercado imobiliário do arrendamento vai sofrer
alterações radicais em resultado desta pandemia. E o Build to Rent, por exemplo, que lá está, já se falava, eu lembro-me que nas perspectivas no início de 2020 ou no final de 2019, a falar das perspectivas de 2020, já todos falávamos nesta história do mercado do Build to Rent, e não é um resultado da pandemia. Mas a pandemia aqui, neste caso concreto, acaba por fortalecer este tipo de investimento e acaba por ser uma consequência positiva, se é que se pode dizer assim, de todo este contexto que vivemos. Portanto, eu estou relativamente otimista. E acho que a longo prazo as coisas vão. A Rita, mais uma coisa para acrescentar que a Rita disse, que é verdade, o mercado imobiliário tem tido sempre um peso importantíssimo nestes momentos, e acho que vai continuar a ter. O investimento no imobiliário, quanto mais não seja, há esta ideia tradicional conservadora que o investimento imobiliário é um investimento seguro, normalmente será, e há esta percepção dos investidores. E portanto eu acho que a longo prazo as coisas têm tudo para, com alguma demora, e daí o longo prazo, mas têm tudo para correr bem. Éric, falando precisamente nestes novos modelos de negócio, o Build to Rent, que o Francisco estava a falar, que tipo de operações é que acha que vamos começar a assistir, ou reforçar tendências que já vinham de trás e que a pandemia acelerou? Como é que está a olhar para isto? Porque de facto já não é a compra tradicional apenas, sobretudo quando estamos a falar do setor da Cushman e também aquilo que nós fazemos na PLMJ, já não é de uma compra tradicional de imóveis que estamos a falar. Não, ainda bem que o Francisco levantou o tema, e enfim, voltando à minha parte introdutória, o cerne, o player principal do mercado imobiliário é o ocupante, e na área residencial, de facto, há uma enorme carência de habitação acessível a uma classe que não é de milionários brasileiros ou franceses, e o mercado está claramente a apostar nisso, nomeadamente os tais produtores do imobiliário, os promotores, que estão com muita atividade, enfim, ou muita vontade de produzir habitação para a classe média. Aliás, provavelmente, enfim, nós falamos com 3, 4, 5 investidores por dia, e tanto investidores como promotores. O assunto Build to Rent, ou PRS, the Private Rented Sector, como se diz em Inglaterra, ou Multifamily, como se diz nos Estados Unidos, é o assunto neste momento. Também em Portugal. No ano passado, na Europa, foi o setor que mais investimento institucional atraiu. Antes de escritórios, de retalho, de logística, de hotelaria, foi o setor da habitação. Isso por parte de investimento de investidores institucionais, ou seja, que compram para rendimentos seguros, etc. Aceitam de facto, como disse o Francisco, taxas de rentabilidade um pouco mais baixas, porque a habitação é um bem que, enfim, há de ter sempre procura. Em Portugal isso só agora começa a ser verdade, só agora começam os promotores a pensar nisso, os investidores a pensar nisso, e o governo a não pensar nisto. E isso é, enfim, eu detesto dizer isto, mas há todos os fatores confluem para que este mercado funcione. Há procura, há vontade de fazer, há vontade de investir, não há vontade política para criar as condições para que os promotores e investidores possam ter um rendimento com, enfim, alguma segurança, etc. A Lei de Arrendamento de 2012 de facto veio revolucionar o mercado. É uma lei que o setor reclamava, enfim, desde que eu estou envolvido no imobiliário, desde 1987. Foi preciso a Troika impor essa alteração, e este atual governo está aos poucos, ou esteve aos poucos a reverter. E portanto há uma série de iniciativas legislativas de 2018, 2019 que de facto vieram enviesar esta lei de arrendamento, e portanto tornar muito menos atrativo para investir neste segmento. Apesar disso,
o interesse é tão grande que até admito que os investidores podem, enfim, engolir alguns sapinhos neste setor, porque de facto a pressão da liquidez continua a ser muito grande. Os investidores têm um bocado, como é que se diz, mentalidade de manada, não é? Quer dizer, agora toda a gente quer fazer PRS e logística. Eu não sei se suponho que também lê as mesmas publicações internacionais que eu. E quem nos bate à porta também. Exatamente. E as newsletters e as conversas, se há 10 anos atrás era tudo centros comerciais, em detrimento de escritórios, depois passou tudo para escritórios a vez de centros comerciais e agora é habitação e logística. Portanto, de facto, a pressão é muito grande. Admito que vamos ver operações em Portugal, sendo que o produto ainda tem que ser criado. Não há produto de PRS em Portugal, não há edifícios inteiros construídos para esse efeito, para arrendamento e não para venda, e portanto vamos ver, claro que os promotores estão atentos e vamos ver os primeiros produtos a aparecer no mercado nos próximos meses, poucos anos. Mas desculpa, mas isto que o Éric refere, esta insegurança que se cria e o exemplo das alterações, as últimas alterações à lei do arrendamento urbano, mesmo com o sentimento de manada, mesmo com o interesse no investimento e a rentabilidade desse investimento, para um investidor internacional é terrível. Quer dizer, pensar em investir em Portugal no mercado do arrendamento para fazer disso negócio de um fundo institucional, investir parte dos seus capitais em Portugal para fazer negócio com o arrendamento, sem saber se dentro de 2 ou 3 meses as regras voltam a mudar. As regras mudam completamente. Quer dizer, os investidores, quando põem aqui o seu dinheiro, os investidores internacionais, seja no projeto Build to Rent, no que seja, quer dizer, fazem um business plan, não é? E no business plan contam com alguma estabilidade, contam com certeza com uma margem para o risco, mas a margem do risco não é suposto ser a principal margem do negócio. Uma expropriação. Quer dizer, aquilo que tem acontecido, e muitas vezes estas alterações têm acontecido, como sabemos, ao sabor em reação a determinadas operações de investimento. Quer dizer, todos sabemos que muitas destas alterações surgem porque na prática há determinados investimentos e há determinadas reações políticas a investimentos que são feitos. E quer dizer, o próprio o investidor, mesmo que não tenha perante si nenhuma alteração que possa impactar no seu investimento, vai pensar sempre, isto vai se calhar ser um investimento único, porque eu vou traçar um investimento de uma determinada maneira e a seguir vem uma reação à forma como eu estruturei. Esta insegurança acaba seguramente por afastar muitos investidores internacionais que não podem pôr no seu business plan. A maior parte da estrutura é considerar o risco das alterações legislativas que lhe possam ser impostas. Rita, o setor imobiliário, e estamos aqui sempre a falar de produtos que ainda não existem, há poucos escritórios, há pouca construção para a classe média, como estávamos aqui a refletir. Tudo isto depende de haver dinheiro, e portanto há aqui uma relação que também é preciso ponderar em relação àquilo que é o sistema de financiamento. E se pensarmos na banca em particular, nós estamos num momento em que a EBA até criou condições para a banca poder aqui aligerar um pouco as regras e continuar a conceder dinheiro ao mercado, é daí de resto que vêm as moratórias. Mas, sobretudo para o investimento nacional, que tende a ser mais dependente da banca, temos aqui um fator de estrangulamento, ou não? Eu julgo que sim. Os bancos estão mais, ou o que nós temos sentido, estão bastante mais conservadores no momento de dar financiamento. São mais exigentes no LTV e têm estado bastante mais retraídos a financiar. E nós vivemos num setor, o setor imobiliário é um setor que depende fortemente do investimento bancário. Tem que ter financiamento bancário para poder funcionar. Outra alternativa é de facto captar investimento estrangeiro. Qualquer uma destas situações depende também de existir uma vontade
política, e quando há pouco eu falava das medidas e da carinhara imobiliária, é um pouco na senda do que dizia o Érico e o Francisco, é perceber que as medidas que se tomam hoje têm impacto no médio e no longo prazo. É preciso perceber que para que o mercado possa funcionar, tem que existir classe média também, e para existir classe média tem que haver estabilidade financeira e económica, e para haver investimento tem que haver também da parte dos bancos alguma a vontade de financiar, e para haver vontade de financiar tem que haver emprego, tem que haver a economia a funcionar, tem que haver confiança no mercado. Caso contrário, será muito difícil que exista financiamento. Eu julgo que eu não quero ser pessimista, não me interpretem mal. Eu acho é que nós temos a responsabilidade, enquanto players neste mercado, de também alertar para a fragilidade que ele tem. Don't take it for granted. Acho que nós não podemos perceber, ou temos a responsabilidade de fazer constar e de alertar que nós estamos num mundo competitivo, nós estamos num mundo, e hoje mais do que quando foi a crise financeira do passado, nós estamos num mundo que todo ele está a passar por esta experiência que estamos a ter. E portanto nós estamos em competição com o mundo todo. Nós temos que criar confiança no nosso mercado, porque nós precisamos atrair investimento. Caso contrário, Portugal tem a dimensão que tem, será difícil que no longo prazo tenhamos a solidez necessária para fazer face às dificuldades que vamos ter se não conseguimos atrair investimento estrangeiro. E para isso a estabilidade legislativa, nomeadamente, como o Francisco há pouco falava e muito bem, e o Érico, é essencial, quer legislativa, nomeadamente no nível do arrendamento, quer na parte da fiscalidade, como também já vem sendo amplamente debatido. São dois pontos que me parecem essenciais. A banca vem também a reboque da economia. A banca funcionará à medida tanto melhor quanto a economia estiver a funcionar bem. E para que a economia funcione bem tem que haver capital, tem que haver investimento. Caso contrário, será muito difícil sair desta situação, e arriscamos a ter a troika cá outra vez, que ninguém quer, apesar de tudo. Érico, para terminar, desafios do setor ou reptos que queira deixar para sairmos destes impasses em que estamos? Bem, o setor tem muitos desafios. Enfim, voltando aos ocupantes, uma das grandes perguntas é como é que as empresas vão ocupar escritórios. Se vão ocupar escritórios e como. Há muitas teorias à volta deste assunto, há muitas observações e citações de líderes de banca e de grandes empresas que dizem coisas muito dispares. Há empresas que já anunciaram aos seus trabalhadores que nunca mais precisam de voltar ao escritório. E há empresas, banca, estou-me a lembrar do Jamie Dimon da JP Morgan, que disse que claramente o não ir para o escritório afeta a capacidade de inovação, afeta a produtividade, afeta a motivação e tudo isso. Portanto, a nível de escritórios, isso de facto é ver o que é que, enfim, o que é que sai no final deste processo. Eu julgo que será um híbrido, ou seja, claramente vamos todos trabalhar mais a partir de casa, mesmo depois da pandemia acabar, porque lhe tomamos o gosto, porque dá jeito, porque é fácil, porque a tecnologia funciona, porque um dos efeitos desta situação foi alguém que disse que os gestores aprenderam a confiar nos seus colaboradores, que é um fator muito, muito interessante. Agora, todos, eu acho que a grande maioria de nós prefere ir ao escritório com alguma regularidade, interagir, motivar, aprender. Esta situação é muito difícil para os jovens. É muito difícil para os recém-chegados a uma empresa e, portanto, eu acho que por aí a ocupação de escritórios será eventualmente um pouco menor em termos de totais de metros quadrados, mas não
proporcional ao número de dias que vamos passar a trabalhar em casa, porque o próprio escritório vai mudar de funções, vai ter uma outra função. E essa função requer espaço, requer zonas de recreio, requer zonas de formação, etc. Portanto, isso é um dos desafios que eu vejo claramente na área de escritórios. Na área de retalho, o retalho tem que se reinventar e já está a reinventar-se. Claramente, enfim, há produtos que não precisam de ser expostos para serem comprados, portanto podem perfeitamente ser comprados por via eletrónica, portanto não precisam de espaço físico, mas o físico complementa o online, complementa outras maneiras de interagir com o consumidor, e há muitos das grandes cadeias de retalho que já perceberam isso e que estão a reagir a isso. Mas eu acho que o próprio ato de compra, um ato de compra rotineira, vai deixar de ser exercido dentro de um espaço físico, sendo que a parte lúdica, de lazer, de convívio, isso parece-me que vai ser a função muito dos espaços comerciais. Ou seja, muito mais F&B, mais food and beverage, mais restauração, mais lazer, mais cinema, mais esse tipo de utilizações que tradicionalmente se vê em centros comerciais, mas cuja componente penso que vai aumentar. A logística tem outros desafios, enfim, tem desafios de crescimento, né? Aliás, todos nós nos lembramos no primeiro confinamento de estar horas à espera de ser admitido ao site do supermercado para poder fazer o nosso pedido. Enfim, isso são situações que, entretanto, obviamente as empresas de retalho alimentar já resolveram, mas é um bom exemplo de como estas situações inesperadas também colocam desafios mesmo a grandes empresas como as de distribuição alimentar. Mas aí claramente há um problema de capacidade. Por exemplo, em Portugal há 10 anos não se fazem armazéns modernos e o setor necessita de armazéns hoje que são diferentes daqueles que se fizeram há 10 anos atrás. A nível de investimento, como disse a Rita há pouco, o 2020 foi um ano, em termos de números absolutos, até muito razoável. O investimento institucional reduziu 15% relativamente a 2019, que tinha sido um dos melhores anos de sempre. Portanto, mesmo assim, muita atividade por parte dos institucionais. Este ano vai ser mais desafiante, até porque o ano passado começámos com uma série de operações em curso que se acabaram por fazer, apesar da situação pandémica. Este ano começa com menos atividade e com mais restrições enfim, o investidor não compra um centro comercial por FaceTime, né? Portanto, aí de facto eu estou a prever que o montante de investimento para 2021 será um pouco inferior a 2020. Muito obrigada aos três, Éric Van Leuven, Rita Alarcanjudice e Francisco Lindias, no podcast da PLMJ dedicado ao imobiliário.